Ok, boa tarde a todos. É um grande prazer hoje nós recebermos aqui a visita do professor Nicholas da Rice University. Estamos aqui ao vivo no IEA e as perguntas, né, o professor Nicholas vai falar por aproximadamente 30 a 40 minutos. As perguntas podem ser feitas através do IEA Responde, @iea.usp.br. Essas perguntas vão ser passadas para a nossa assistente Sandra Cedini, que passará aqui a pergunta para o professor Nicholas. Será feita uma apresentação e depois uma discussão entre nós três. Está aqui o professor Marcos Cusiol também. E dou boas-vindas a todos. Boas-vindas ao professor Teixeira Coelho, que é o líder do nosso grupo, que é o grupo de Humanidades Digitais, Humanidades Computacionais do Instituto de Estudos Avançados. Então eu vou agora passar a palavra para o professor Marcos e ele vai fazer a apresentação do professor Nicholas e depois podemos ouvir o professor Nicholas a partir. Obrigado, professor. Esse é o primeiro de uma série de colóquios sobre os impactos da cultura digital nas humanidades, nas artes, e o tema de hoje ele se baseia um pouco, é o futuro das humanidades na cultura digital. Ele se baseia nesse tripé de conhecimento, ciência, tecnologia e humanidades. Como que as humanidades estão respondendo a isso? O que pode acontecer daqui para frente? Eu queria fazer uma breve apresentação do professor Nicholas Chamouet, que é professor emérito pela Cátedra Francis Moody Newman na Universidade Rice, nos Estados Unidos. Ele é doutor em literatura hispânica pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Lecionou por 14 anos na Universidade de Yale, onde tornou-se professor titular. Em 1993, foi nomeado professor de literatura hispano-americana na Universidade do Texas, em Austin. Entre 95 e 2007, dirigiu o Instituto de Estudos Latino-Americanos Teresa Lozano Long, na mesma universidade. De 2010 a 2017, foi reitor de Humanidades na Universidade Rice. Chamouet foi professor visitante aqui na USP e em duas universidades argentinas, a Universidade de San Andrés e a Universidade Torquato de Tella. Seu livro The Invention of Argentina, de 1991, ganhou reconhecimento internacional e foi selecionado pelo The New York Times como o livro notável do ano. A editora da USP publicou uma tradução em português desse livro em 2009. Em 2012, a MC lançou seu segundo livro sobre a Argentina, História Personal de una Pasión Argentina, que incluiu um ensaio autobiográfico contextualizando seu trabalho sobre o país, bem como um estudo de como o termo liberalismo tem sido usado no discurso político argentino. Professor, é um prazer tê-lo aqui e, por favor. Boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e quero agradecer muito aos organizadores deste encontro por ter me convidado, sobretudo pelo amigo Teixeira, que infelizmente não pode estar com a gente esta tarde. Na verdade, sinto-me muito honrado. Agora, eu confesso ter reservas quanto à palavra futuro, que se encontra no título deste encontro. Lembro-me da famosa frase do filósofo da rua nos Estados Unidos, o famoso Yogi Berra, que era jogador de beisebol, e ele falou uma vez que é muito difícil profetizar, sobretudo se tem a ver com o futuro. Lembro-me também de uma frase do escritor argentino Jorge Luis Borges. Borges ficava fascinado dos fenômenos que se repetem, dos arquetipos que aparecem repetidas vezes na literatura e na arte. Resumiu essas ideias ao comentar la vieja superstición de lo nuevo, a velha superstição do novo. Essa frase multivalente sugere que a busca do novo
é, na verdade, uma velha prática, e talvez uma prática que tenha nascido com a nossa espécie. Mesmo que a revolução digital tenha mudado as formas do nosso trabalho como humanistas, as questões essenciais sobre o que significa ser humano ficam sem resposta e talvez sem resposta possível. A terceira frase que vem à mente quando penso no futuro das humanidades é o célebre comentário do William Faulkner, que remarcou uma vez que o passado não está morto, de fato nem sequer é passado. Esse comentário do Faulkner nos lembra que o que falamos e o que somos vem do passado. Por exemplo, o que é a nossa linguagem é um sistema comunicativo herdado do passado. Para dizer isso de outra forma, na verdade, a nossa boca está cheia de fósseis, o qual justifica o comentário do Faulkner, porque, na verdade, o passado não está morto, nem sequer é passado. Mesmo assim, por mais que questionemos a ideia do novo, é inegável que o computador, o internet, o telefone celular, a mídia social, a inteligência artificial, etc., têm mudado a nossa forma de fazer quase tudo. Mudou a nossa forma de gravar e escutar música, de fazer e ver filmes, de fazer pesquisa e de dar aula. Mudou nossa forma de nos relacionar com outras pessoas e de formar comunidades, inclusive comunidades virtuais. Mas o que será o tema principal da minha apresentação é isso. A época digital tem produzido um tsunami de informação que nos permite ser muito mais seletivos quanto ao que queremos saber, a tal grau que a maior acessibilidade que a gente tem agora poderia, paradoxalmente, poderia produzir mais isolamento individual. Estes fenômenos são tão recentes que nos custa compreender o que está passando. Vejamos alguns exemplos. Os sementes do internet datam da década de 1980, mais ou menos, quando vários governos e universidades decidiram conectar uma série de centros computacionais, isso antes de que o computador pessoal existisse. O internet comercial começa a emergir por volta de 1995. Pensemos bem nisso. O internet, que forma uma parte tão essencial das nossas vidas, nem sequer tem 30 anos. Consideremos também que o iPhone, o telefone, que é muito mais do que um telefone, chegou no mercado em 2007, apenas faz 15 anos. Muito bem. Sem dúvida, alguns de vocês estão começando a se perguntar, é isso o que tem a ver com as humanidades digitais? Antes de responder a essa pergunta, quero comentar por que as humanidades são um companheiro talvez um pouco esquisito para esse mundo moderno. Que é o que distingue as humanidades de outras disciplinas acadêmicas? Acho que a diferença mais importante é a nossa preocupação pelo passado. Nas artes, nas humanidades, termos como obsolescência e progresso significam pouco. De fato, quase nunca se usam. Podemos observar mudanças na produção e interpretação das relíquias que estudamos como humanistas, obras de teatro, poesia, etc. Mas quem vai dizer que, devido a filósofos como David Hume, Immanuel Kant ou Jacques Derrida, que agora Platão e Aristóteles são obsoletos? Essa ideia nem não existe. O que, devido a excelentes escritores recentes como Clarice Lispector ou Gabriel Garcia Marques, já não tem lugar para Sófocles, Cervantes e Shakespeare. O que Tarsila tomou o lugar de Caravaggio, o que Picasso substituiu Velázquez, o que Bach é obsoleto por causa de Mozart, o que não há lugar para Brahms devido a Villa-Lobos. Na verdade, essas ideias são absurdas. Então, volto a dizer que nas humanidades a ideia da obsolescência realmente não existe. Agora, com razão e sem dúvida, com muita ironia, Alfred Lord Whitehead comentou uma vez que a generalização mais segura da tradição filosófica europeia é que consiste em uma série de notas de rodapé a Platão.
Agora, não é minha intenção denegrir os feitos intelectuais e artísticos de tempos recentes. Só quero sublinhar, nas humanidades somos conscientes do passado de uma forma que ocorre pouco em outras disciplinas acadêmicas. De fato, nas humanidades o passado é inescapável. Cursos de filosofia, história da pintura, literatura, música, e eu poderia continuar, sempre incluem um elemento histórico. De fato, se vocês quiserem fazer um curso sobre história das ciências, é muito pouco provável que encontrem esse curso em um departamento de ciências. Vão encontrar esse curso em um departamento de humanidades. A importância do passado dos estados humanísticos explica por que construímos e mantemos bibliotecas e museus. Sem dúvida, um dos nossos principais deveres, como humanistas, é ser construtores e curadores desses arquivos da nossa herança cultural, o qual nos leva a uma das responsabilidades mais assustadoras da época digital. Porque se algo tem ocorrido nos anos recentes para afetar as humanidades, é uma enorme, e quero dizer muito enorme, expansão do arquivo. Uma das perguntas mais preocupantes da nossa época é o que vamos fazer com esse tsunami de informação que a época digital está criando. O que mais não é um arquivo estável, está crescendo de uma forma assustadora. E o que realmente é preocupante para os alunos do futuro que estudam o passado, a internet descarta materiais com a mesma rapidez que os adquire. Agora, relacionado com isso, eu gostaria de comentar um pouco a história de um grande projeto que se chamava Google Books, que sem dúvida muitos de vocês conhecem. O projeto Google Books se propôs escanear as coleções de várias das bibliotecas mais importantes do mundo anglo-americano. Eu tenho algum conhecimento desse projeto, porque uma das bibliotecas que a Google queria digitalizar era a coleção latino-americana da Biblioteca Benson, na Universidade do Texas. Durante 11 anos, eu fui diretor do Instituto Latino-Americano dessa universidade, justamente quando a Google se aproximou de nós para pedir permissão para escanear esses documentos. A Google levou a ser escaneados quase 500 mil livros da nossa coleção. Terminando o projeto, a Google nos deu cópias digitalizadas de todo esse material. E, obviamente, eles também guardaram para si cópias desses textos escaneados. Mas isso não foi o final do projeto. Antes era o começo. Como catalogar esse material? Como identificar temas relacionados e, mais importante, como fazer que esses materiais fossem acessíveis ao público e aos pesquisadores. Google trabalhou com programas sofisticadíssimos para converter textos escaneados a textos com palavras. Um dos problemas que surgiu quase imediatamente era que, no melhor dos casos, esses programas para converter textos escaneados em textos buscáveis funcionavam com 90% a 95% de correção. Isto quer dizer que entre 2% e 10% dos caracteres estavam errados e tinham de ser corrigidos à mão por um ser humano. Os programas de conversão também tinham dificuldades para reconhecer caracteres de línguas não inglesas. Um outro problema era a classificação dos textos. Quando consultamos um catálogo de biblioteca em linha, quase sempre vemos versões digitalizadas das fichas em papel das bibliotecas tradicionais, com subtítulos como autor, tema, título, etc. Obviamente, uma ficha eletrônica costuma ser mais flexível que uma ficha em papel, pois pode incluir ligas a outras fichas, mas basicamente as fichas eletrônicas são netos, ou talvez bisnetos, das fichas tradicionais. Agora vou fazer uma pergunta a que confesso de antemão não sei responder. Como seriam essas fichas eletrônicas se tivéssemos começado com elas, sem referência às fichas tradicionais? Sem dúvida, criar novos sistemas para classificar e aceder materiais digitais é um dos desafios mais intrigantes do futuro das humanidades digitais.
Voltando aos problemas do projeto Google Books, aconteceu que uma boa parte dessa coleção ficou fora do alcance dos usuários devido a problemas de direitos dos autores e das editoras. Direitos que variam de país em país, podem ser diferentes no Brasil, por exemplo, que nos Estados Unidos. O problema dos direitos deixou uma boa parte dessa coleção digitalizada no que se chama a zona gris. Existem as cópias digitais, mas não são acessíveis. Eu perguntei uma vez para um dos nossos bibliotecários se isso tinha solução. Me respondeu que não. Um outro problema da coleção Google Books é a sustentabilidade. Calcula-se que o custo de manter um arquivo costuma ser mais ou menos os 50% do que custou criar o arquivo. O Google Books, como gesto de serviço público, foi fabuloso. Mas Google não é uma biblioteca e seus interesses a longo prazo não incluem manutenção da enorme coleção que criou. Felizmente, várias fundações e universidades estão se encarregando dessa tarefa. Nos Estados Unidos, o santo dessa história é a Mellon Foundation, que primeiro organizou o JSTOR para arquivar e fazer disponíveis milhares de artigos tirados de revistas acadêmicas e colocá-los em sítios web. Mais para frente, JSTOR foi absorvido num projeto muito maior que se chama Ítaca, com clara referência ao Odisseu, e uma metáfora que compara a viagem do herói clássico com a viagem intelectual que esses sítios permitem. Agora, Ítaca inclui JSTOR, que é basicamente para pesquisadores em história e literatura, ArtStore, que coleciona artigos sobre arte e algumas imagens, Portico, que se propõe a arquivar textos de livros que só existem em forma digital, que são os textos mais em perigo de desaparecer. E tem um projeto relativamente novo chamado Ítaca SR, que tenta criar um espaço digital para alunos e professores que querem usar esses recursos nos seus programas. A Mellon Foundation contribuiu e continua a contribuir para manter esses projetos. São projetos sem fim de lucro, mas mesmo assim são caros, pois precisa ter suficiente verba para pagar os salários e aluguel e, ao mesmo tempo, comprar e manter novo equipamento. Uma das soluções foi pedir uma colaboração das bibliotecas. Agora, eu perguntei à diretora da biblioteca da minha universidade quanto pagava a universidade por uma assinatura do JSTOR. Ela é discreta, como todos os bibliotecários, e não me quis dizer o preço exato, mas eu tive a impressão que é muito caro. Ítaca se interessa muito por estender a acessibilidade desses sites para bibliotecas que não dispõem de muitos recursos, inclusive bibliotecas de países menos desenvolvidos. Com essa meta, criar uma escala deslizante para acomodar as possibilidades de vários tipos de biblioteca, mas mesmo assim os custos são enormes. O que é mais, não sabemos até quando o sistema de financiamento atual poderá sobreviver. Sem dúvida, um dos desafios mais grandes para as humanidades digitais e os futuros humanistas é conservar e cultivar esses sistemas para o futuro. Agora eu gostaria de passar a outro assunto. Acho que já falei bastante sobre a importância de sermos curadores do passado e curadores desse arquivo novo que existe graças ao mundo digital. Mas acho que as humanidades têm outra função que também nos separa, talvez, de nossos colegas em outras disciplinas. Agora, para começar aqui, eu gostaria de comentar que eu entendo que todas as comparações são odiosas. Mas, mesmo assim, acho que os humanistas, além de conhecer o passado, devem ler melhor e ver melhor do que muitos de nossos colegas nas ciências. Obviamente, uma afirmação tão como essa requer clarificação.
O que quero dizer é que devemos reconhecer, identificar e desenredar as conotações e ambiguidades da língua e das línguas, pois se considera que os humanistas não devem ser fluentes só na sua língua materna. Por exemplo, devemos saber que uma expressão como muito único não faz sentido, porque uma coisa não pode ser mais única que única. Devemos saber que as diferenças culturais que as línguas indicam muitas vezes não podem ser traduzidas, que sem explicações perifrásticas que minam o sentido do original. Por exemplo, os diminutivos, que são frequentes e queridos em português e em espanhol, são quase impossíveis de traduzir para o inglês. Se eu digo que uma pessoa estava sentada no canto de um quarto, não tem problema. Mas se eu digo que aquela pessoa estava sentadinha nesse canto do quarto, a tradução vai falhar. Mas quando eu digo que devemos saber ler melhor, o que mais quero sugerir é que não existe leitura sem interpretação. E eu tenho que insistir muito sobre esse tema. Ler é interpretar. E de forma parecida, não há forma de ver um quadro, ouso dizer, ler uma pintura, sem interpretação. Em inglês, escuta-se muito a frase "The facts speak for themselves". Suponho que em português existe uma frase parecida, talvez os fatos falam por si. O grande problema que eu vejo nessa frase é que na minha vida inteira eu nunca encontrei um fato que falava. Vocês sim. Vocês têm fatos que falam. Na verdade, se existem fatos que falam em alguma parte, eu quero saber por que eu fui excluído. Para ilustrar a importância e a dificuldade da interpretação, quero mencionar 2 curtos episódios de um conto de Borges, La Busca de Averroes. Em primeiro lugar, eu quero assinalar a ambiguidade do título. Não sabemos se se trata de um objeto que Averroes está buscando ou se trata de uma pessoa, nós talvez, que está procurando Averroes. Note-se que essa tradução para o inglês do título não permite essa ambiguidade. Em inglês se fala simplesmente Averroes Search. Mas essa ambiguidade do título, então, não existe na tradução. De fato, Averroes é um personagem histórico. Era árabe que morava na Espanha do século XII e foi um dos primeiros tradutores de Aristóteles. Suas traduções foram muito importantes para a recuperação da filosofia grega no resto da Europa. Pensemos, por exemplo, que Santo Tomás não existiria sem Averroes. Não sei se não existiria, mas o seu trabalho teria sido mais difícil. No conto de Borges, Averroes está com grandes dificuldades para traduzir 2 palavras que ocorrem frequentemente na poética do filósofo grego. As palavras são comédia e tragédia. Na cultura islâmica da Espanha da época de Averroes, não tinha teatro. Então, ele não tinha como entender bem essas perguntas. E essas palavras. Enquanto ele está trabalhando, ele escuta um barulho de alguns meninos que estão jogando na rua frente à casa. Averroes olha pela janela e vê que o jogo consiste numa representação de um ato religioso. O primeiro menino faz o papel do muezzin, que chama os fiéis a orar. Esse menino está sentado nos ombros de um segundo menino, que faz o papel da torre, e há um terceiro menino que se curva para rezar. Agora, o jogo dura pouco tempo, porque todos os meninos querem fazer o papel do muezzin e nenhum deles quer ser a torre. Mas o interessante desse episódio é que Averroes viu esse jogo e nesse jogo viu também a solução para seu problema de tradução. Viu uma representação teatral com aspectos, quase podemos dizer, de comédia e de tragédia. Viu, mas na verdade não viu. Não reconheceu o que estava vendo porque não tinha na mente uma categoria prévia para o identificar. Dito de outra forma, sem nome na mente de Averroes, Averroes não foi capaz de reconhecer o episódio teatral.
Isso abre a porta para um verdadeiro problema epistemológico. A pergunta é a seguinte: somos capazes de reconhecer coisas novas sem ter uma categoria prévia para novos fenômenos, sem ter um termo para nomeá-los? O problema é ainda mais básico: quais são os limites que a nossa cultura nos impõe para adquirir novos conhecimentos? Já falei da enorme expansão do arquivo criado pela internet. Agora temos de levar em conta que esse arquivo, sem dúvida, contém coisas que não veremos, porque, como Averroes, não temos as categorias prévias para nomeá-los e classificá-los. No final do conto, Averroes termina a tradução dizendo que as tragédias são panegíricos e as comédias são sátiras. Agrega que o Corão conta com excelentes exemplos dos dois. Enfim, fracassa. Podemos dizer que o conto é uma história de um fracasso cultural inevitável. Mas ao final do conto, Borges agrega uma espécie de epílogo, um curto parágrafo. Nesse parágrafo, ele reconhece que o fracasso do Averroes, reconhece o fracasso do Averroes, mas logo ele se pergunta se ele, ao tentar de compreender Averroes, não é tão absurdo como Averroes tentando a compreender Aristóteles. E para complicar as coisas ainda mais, ele se pergunta se ele também não é absurdo ao tentar compreender a Borges, enquanto Borges tenta compreender a Averroes, tentando de compreender Aristóteles. E lá o Borges invoca um terceiro personagem. Esse personagem somos nós, que estamos tentando compreender a Borges, compreendendo a Averroes, compreendendo a Aristóteles. Enfim, Borges cria um regresso infinito de incompreensões. O que tem isso a ver com as humanidades digitais? Sugiro que quando nós precisamos desse enorme novo arquivo da internet, levamos conosco a nossa cultura, a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. E tudo isso pesa na nossa capacidade para interpretar e, volto a repetir, que não tem leitura sem interpretação. Agora, o último tema que quero considerar é a questão das alegações de verdade, o que em inglês se chama truth test. Para enquadrar a pergunta de outra forma, em que consiste a verdade nas humanidades? Como bem sabido, as humanidades incluem muitas disciplinas. E de todas elas, talvez a historiografia é a mais ecléctica, porque, igual que as ciências chamadas de duras, os historiadores trabalham com evidência tirada do mundo real. Mesmo assim, a história tem muitos sentidos e acho que a história poderia ser o gênero mais efêmero das humanidades. Pareceria que cada geração tem que reescrever a história. De fato, o revisionismo histórico pareceria ser tão comum como a história mesma. Tem uma anedota que gosto sobre a história de um velho professor de história que encontra um ex-aluno na rua. O aluno diz para ele: "Olá, professor, é muito bom encontrá-lo. Eu fiz um curso com o professor sobre a Guerra Civil Americana já faz mais de 20 anos. Gostei muito do curso." "Que bom", responde o professor. Depois o ex-aluno fala: "Mas eu tenho uma pequena dúvida. A minha filha fez o mesmo curso com o senhor e achei curioso que no exame final o senhor fazia as mesmas perguntas que estavam no exame final quando eu fiz o curso. Por que não mudou as perguntas?" O professor falou: "É verdade. Não mudei as perguntas porque agora as respostas são diferentes." Agora, essa anedota revela o que eu chamo a efemeridade da história. Mas quero notar que a conversa poderia ter uma versão invertida, na qual as perguntas teriam mudado. Porque hoje em dia estamos fazendo perguntas sobre raça, gênero, sexualidade e justiça social que não se faziam faz 50 anos atrás. Então,
não só tem mudado as respostas, também tem mudado as perguntas. Agora, se escrever história sempre foi complicado, hoje em dia é ainda mais complicado devido, em grande parte, aos arquivos da internet. Arquivos que não são, muitas vezes, politicamente neutros. Por exemplo, nos Estados Unidos, os novos arquivos eletrônicos têm fortalecido enormemente a pesquisa sobre a escravidão e o racismo no país. Frequentemente, escutava-se a observação que o norte anti-escravista ganhou a guerra civil, mas o sul, os estados escravistas, ou antigamente escravistas, ganharam o relato. Suponho que muitos de vocês viram o filme E Tudo o Vento Levou, Gone with the Wind em inglês. Esse filme tipifica o que eu mantenho quando digo que o sul ganhou o relato. Nesse filme, os escravos estão bem tratados e leais às famílias dos seus donos, enquanto os yankees, os invasores do norte, são cruéis e não respeitam a cultura sulista. No fundo desse filme está o relato que às vezes chamam nos Estados Unidos a narrativa da causa perdida, The Lost Cause. Nessa narrativa, o Sul lutava não para proteger a escravidão, mas para se defender de um governo centralista e tirânico que queria se impor sobre os estados do Sul e não respeitar os direitos dos estados. Agora bem, o maior problema desse relato da causa perdida é que é quase totalmente falso. E os novos arquivos disponíveis agora, graças à internet, estão servindo muito para ilustrar essa falsidade. Agora os pesquisadores têm acesso relativamente fácil aos registros dos navios que levavam os escravos da África para as Américas. As notas fiscais sobre a venda e a compra de escravos são fáceis de aceder. E lá a gente está encontrando muita evidência sobre a crueldade da escravidão, das famílias divididas porque os donos decidiram vender o pai ou a mãe de um par de meninos ou separar o marido da sua esposa. Enfim, esse relato da causa perdida está se tornando cada vez mais fraco. O que fica no seu lugar é um relato horrorífico que é uma parte iniludível da nossa história. Para repetir e sublinhar, uma boa parte dessa pesquisa é possível graças aos recursos proporcionados pelas humanidades digitais. Outro recurso que a tecnologia contribui às humanidades são os arquivos sobre o DNA das pessoas. É uma tecnologia é uma tecnologia na qual existem enormes recursos para arquivar e classificar um banco de dados. Um exemplo particularmente notório do que esses arquivos podem apoiar é a história de Sally Hemings e Thomas Jefferson. Agora, Sally Hemings era mulata e durante 20 anos ela foi escrava do Thomas. Aquele Thomas que nos legou aquelas exploradoras linhas que todos os homens somos criados iguais e a que a divindade nos conferiu direitos permanentes para a vida, liberdade e a procura da felicidade. Durante muitos anos, os descendentes da Sally insistiam que eram descendentes também do Thomas. Poucos levavam a sério essas reivindicações porque eram reivindicações que figuravam na história oral e o que mais eram reivindicações, muitas vezes, de pessoas de cor. Em 1997, uma excelente pesquisadora, Annette Gordon Reed, publicou um estudo muito detalhado que demonstrava que Thomas estava com Sally 9 meses antes do nascimento de cada um dos seus 5 filhos. Ela nunca casou. Essa pesquisa foi descartada por muitos estudiosos porque era anedotal e circunstancial. Até um dos historiadores mais importantes do país, Joseph Ellis, utilizou o que eu chamo a defesa Karl Magnus para defender a fama do Thomas Jefferson. Agora, Karl Magnus, eu suponho que alguns de vocês sabem que ele é um personagem na peça teatral Little Night Music de Stephen Sondheim. Agora, ele
como o nome quase indica, Carl Magnus, ele é bonito, musculoso, muito masculino e, na verdade, um pouco bobo. Ele encontra evidência muito convincente para uma pessoa inteligente que a sua querida tem um outro namorado. Agora, ele não quer acreditar que isso seja verdade. Então, ele canta uma canção que contém essa linha. She wouldn't, therefore she didn't. Que traduzido seria algo como, ela não faria, então não fez. No caso de Thomas Jefferson, essa é quase a defesa que utilizava para defendê-lo dessas acusações de ter sido o pai dos filhos da Sally Hemings. E dizer que ele nunca teria relações sexuais como uma escrava. Agora, um ano depois entrou a tecnologia. Em 1998, se fez uma análise do DNA de um dos descendentes masculinos da Sally Hemings, e lá se comprovou, sem dúvida, que era descendente do Thomas. Mesmo assim, muitos defensores do Thomas não queriam aceitar. E muitos falaram que não, que também poderiam ser descendentes do irmão do Thomas. O único problema, Randolph quase nunca passava tempo com Sally Hemings. Então, obviamente, eram filhos do Thomas. Agora, esse pequeno episódio pertence a uma narrativa bem mais grande, no quanto revela como as tecnologias digitais podem derrubar a história. Para concluir, quero assinalar outro impacto que os recursos digitais podem ter sobre as humanidades. Uma das melhores defesas do estudo humanístico é que expande o nosso repertório de referências. Essas referências podem ser históricas, mas também essas referências podem ser de um romance. Porque, na verdade, sabemos muito mais das personagens na ficção que sabemos das personagens na realidade. Agora, esse repertório de referências é necessário para fazer correlações, comparações e, dessa forma, chegar a melhores conclusões. A importância desse repertório de referências veio à minha mente de uma forma particularmente alarmante nos dias antes da invasão russa da Ucrânia. Eu li com muito interesse o discurso do Putin sobre a Rússia espiritual, a Rússia que existia apesar das fronteiras políticas. Achei particularmente interessante a sua acusação ao Lenin por ter corrompido a Rússia espiritual ao permitir a formação da República Soviética Ucraniana. Eu nunca tinha pensado que o Putin, ex-chefe do KGB, e supostamente um comunista convencido, seria capaz de denunciar um dos fundadores da União Soviética, Vladimir Lenin, mas assim foi. Por outra parte, o humanista que eu levo por dentro reconheceu que eu estava escutando um velho argumento, que o Putin trabalhava com outros termos, mas o relato era um relato bem conhecido. Eu escutei no seu discurso ecos da promessa que o Deus de Israel fez para Abraão de uma terra prometida que pertencia a Abraão e a todos os seus descendentes na perpetuidade. Escutei ecos da bula que emitiu o Papa Alexandre VI, que em 1493 legou todas as terras do hemisfério ocidental às monarcas da Espanha e Portugal. Escutei ecos da promessa que o chefe puritano John Winthrop fez em 1630, quando num famoso sermão anunciou que as terras da Nova Inglaterra seriam para os puritanos e que a sua comunidade seria como uma luz para o mundo inteiro. Escutei ecos dos escritos de Johann Gottfried von Herder, que no século XVIII postulou a existência de uma Alemanha espiritual que algum dia seria uma nação forte e unida, coisa que ocorreu 100 anos depois com Bismarck. Escutei ecos no discurso do Putin do que na história norte-americana se chama de Manifest Destiny, que era a ideia que o continente inteiro, desde o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, perteneceria à nova nação dos Estados Unidos da América.
E, obviamente, também escutei ecos daquele maníaco alemão que reivindicou todas as terras de etnia alemã para o seu novo Reich, sonho que ele começou a fazer realidade em 1939, com a invasão nazista de Tchecoslováquia e mais para frente de Polônia. Enfim, no discurso do Putin, não escutei nada de novo. Os nomes tinham mudado, mas os argumentos eram talvez tão velhos quanto a raça humana. O que sim é novo é a capacidade que a gente tem agora para ver tudo aquilo em tempo simultâneo com os fatos. Graças à internet e os celulares, vemos as expulsões, os cadáveres, os milhões de pessoas que tentam fugir da violência. Também estamos vendo como um ex-comediante vai chegando a uma verdadeira grandeza de espírito e de liderança política. Mas o que eu realmente gostaria de ver em algum momento futuro são novos algoritmos que seriam capazes de identificar e talvez vaticinar as combinações de eventos, crenças, personalidades que produzem excusas para a guerra e o assassinato de milhares de pessoas. Tais algoritmos poderiam talvez vaticinar o que acontece quando o militarismo e o nacionalismo religioso se combinam para denigrir os direitos individuais e coletivos, o constitucionalismo, o império da lei e a dignidade de todo ser humano. Tomara que isso alguma vez aconteça. E com isso eu termino. Falei demais. Muito obrigado, professor. Nós voltamos aqui à discussão e deixa eu só pegar o celular, porque pode ser que chegue aqui uma mensagem. Eu deveria ter o meu celular? Não, a Sandra pode ser que alguém tenha feito perguntas pela internet. O senhor falou de menos, eu ficaria muito mais tempo aqui ouvindo os outros pontos de vista. Você é muito simpático, obrigado. Não é questão de simpatia, é questão de realmente muito interessantes os pontos levantados. Nós discutimos agora no almoço sobre a questão das humanidades, muito interessante ver os pontos de vista que o senhor levantou e partindo lá de Aristóteles e olhando Jorge Luis Borges, que é um dos escritores mais fantásticos que eu acho que já existiram nesse planeta, e chegando aqui até a guerra da Ucrânia, né? Então, realmente eu tenho algumas questões para lhe provocar e discutir. O senhor passa por uma questão das narrativas. Bom, eu gostaria também de repetir e de deixar público aqui o brilho do seu português. É absolutamente incrível. Incrível um professor... O meu português é um projeto. O seu português claro, né, e muito bem colocado, né? Então, muito interessante para todas as pessoas que estão assistindo, né, ouvir e ter essa possibilidade de ouvir em português as suas ideias. Bom, uma questão é sobre o Borges, né, sobre essa questão da compreensão, né, de nós compreendendo Borges, que está compreendendo Borges, que está compreendendo Wallace, e essa cadeia de compreensões. O senhor liga essa cadeia de compreensões, a essa cadeia de narrativas que são colocadas na última parte, que é essa visão do discurso do Vladimir Putin trazendo esses ecos do passado.
Essa é uma pergunta. A outra pergunta é se o senhor me fez pensar numa conotação arquetípica, de que as narrativas refletem os arquétipos, talvez junguianos, né, que estão na mente do ser humano, e as narrativas mudam as palavras, mas elas são sempre as mesmas. Eu queria que o senhor elaborasse também um pouco sobre isso. Então, são duas que eu coloco. Marcos, eu não sei se tem alguma. Tem umas questões, mas talvez seja interessante fazer na sequência. Sim, para eu não esquecer a pergunta. Não, agora, o problema que o Borges coloca nesse conto. Agora, o conto é complicado, tem muitas referências, como todos os contos do Borges. Ele é mestre das alusões, ele alude a muitas coisas. Agora, mas a questão fundamental é, primeiro, que ele vê sem ver. Ele vê o jogo dos meninos sem reconhecer que está vendo a solução do seu problema. Então, a pergunta para nós, quantas coisas a gente vê todos os dias sem reconhecer, porque não temos uma categoria mental prévia para nomear essa coisa. Agora, uma pergunta, sem dúvida, vemos milhares de coisas. Que remete à primeira parte do arranjo da biblioteca. Isso, exatamente. Então, agora, o internet, esse arquivo novo que a gente tem, que é enorme, multiplica muito esse problema. Porque estamos vendo muito mais coisas, e quantas coisas não vemos, quantas conexões não vemos, não entendemos precisamente, porque nós somos parte da narrativa, do relato. E essa última parte, o parágrafo final, de uma forma muito sutil, Borges indica que nós somos parte desse relato. Que quando nós sentamos para ler um texto, para ver um quadro, para ver, suponho, um experimento, uma experiência científica, nós somos parte do drama. Agora, uma coisa, eu nunca gostei muito da frase evidência anedotal. E não gostei dessa frase porque, na verdade, toda evidência é anedotal. Alguma pessoa estava lá, estava involucrada para ver, observar, gravar, escrever, descrever, etc. Então, toda evidência, até certo ponto, é anedotal, porque tem uma pessoa lá. E sem essa pessoa, não tem evidência. Agora, essa cadeia, temos que reconhecer que quando eu me aproximo a um texto, a um quadro, eu nunca deixo de ser Nicolas Schum. Então, eu chego a essa interpretação da obra, do texto, do que for, eu chego lá com o que Ortega chamaria o meu ser e o meu contexto ao mesmo tempo. A minha existência e o meu contexto. Isso é inevitável. Então, o internet complica isso. Agora, por um excesso de informação. Isso. E por o problema de ter que classificar essa informação como se fossem tons de cinza ou tons de cores, em nuances muito mais discretas do que a gente via antes. Isso. Se me permite, Marcos, só emendar nós já passamos por isso no mundo, quando surgiu o livro, né? Ou quando o livro se tornou popular. Houve uma invasão da informação, e isso acabou criando a especialização em relação aos polímatas, né? Então, o senhor vê alguma coisa no futuro acontecendo como uma transição desse tipo, por causa desse excesso de informação que dá esse segundo degrau, talvez, depois da descoberta do... Acho que essa comparação é uma comparação muito válida. Realmente o livro impresso aumentou muito a quantidade de informação, a acessibilidade à informação do que antes. Agora estamos passando por uma época parecida, mas devo dizer que estamos passando por uma época parecida,
mas ao mesmo tempo que uma época mais complicada ainda, porque a internet é realmente inacabável e não sabemos até onde vai chegar. Agora, a pergunta sobre o Putin, acho que é inevitável ver os exemplos que eu coloquei de como esse discurso da nação espiritual, o destino de um povo espiritual, vinculado, no caso da Rússia, com a Igreja Ortodoxa. O que acontece? Essa é uma velha história. A gente já viu isso muitas vezes na história, no passado. E estamos vendo uma repetição disso, e não é nada novo. Agora, por outra parte, eu não falei isso na palestra, mas esse discurso, esse relato quase sempre é perigoso. Sempre é perigoso para alguém. E bem sucedido para alguns, talvez, mas sempre é um discurso perigoso. E acho que estamos vendo o desastre que esse discurso pode produzir na guerra que estamos presenciando. Mais uma vez. Né? Mais uma vez. Professor, eu vou pôr o senhor no ar, então. Espera só um momentinho. Não, eu vou pôr no viva voz aqui, vou tentar colocar o microfone. Vamos ver se tá certo. Pronto. Pronto. Está funcionando, Teixeira, pode falar. Uma palestra muito elegante que você deu, Nicolas. Uma palestra que a gente espera, de fato, de uma pessoa de humanidades, tocando em pontos essenciais. Eu anotei aqui dezenas de coisas que nos deixariam aqui até bem tarde. Eu vou começar por um ponto, talvez eu não vou colocar 3 ou 4 perguntas juntas, porque seria primeiro egoísmo em relação aos colegas. Eu vou colocar uma que me parece importante e depois, se houver espaço, eu colocarei pelo menos mais uma ou duas que eu acho centrais para o nosso caso. Uma questão que me chamou bastante atenção, Nicolas, foi aquela que você tratou, digamos assim, da evolução das humanidades. Clarice Lispector não ultrapassou, por exemplo, Camões, Faulkner não ultrapassou seja lá quem for nos Estados Unidos. Isto está perfeitamente, concordo com você enormemente. Agora, a impressão que eu tenho, Nicolas, é que nesta abordagem você fica limitado ao campo das humanidades. Tudo isto que você falou sobre os autores que não vão adiante, eles não ultrapassam, não há essa noção de inovação, etc., é válido para as humanidades. Mas se aqui conosco hoje estivesse algum cientista duro, algum físico duro, ele diria o seguinte: no campo da física dura, algumas coisas são superadas por outras, sim. Então, por exemplo, Einstein superou Newton em determinados aspectos fundamentais. E vários pontos da física jogaram praticamente no pó muito do que Kant colocou. E Einstein já contém dentro dele os germes de conhecimentos que vão destruir a teoria dele e vão superar a teoria dele. Você vê nessa, vamos dizer assim, nesta diferença de abordagem entre as questões no campo das humanidades e no campo da ciência dura como essencial. E isso eu te pergunto, Nicolas, porque alguns físicos extremamente reconhecidos hoje em dia dizem que
claramente todas as questões que eles falam mais da filosofia, todas as questões que a filosofia poderia responder ou queria responder no passado serão respondidas pela física. E que no largo prazo, quando talvez todos já estejamos mortos, no largo prazo, quem vai dar a palavra final é a física e as humanidades não dizem nada. Eu paro por aqui para ouvir você, e se for o caso, depois eu volto. Excelente, Teixeira. Dá bastante discussão. Bom, Teixeira, lamento muito que a gente não possa comentar, ter essa conversa sobre uma boa comida com um bom vinho, como a gente, como deveria ser. Mas a pergunta, agora, eu sei que tem algumas pessoas, sobretudo cientistas totalmente materiais, que acham que em algum momento futuro as humanidades ficarão totalmente obsoletas. Agora, eu não sei se isso é verdade, acho muito pouco provável, na verdade. Agora, eu volto a citar o Yogi Berra, é muito difícil profetizar, sobretudo se tem a ver com o futuro. Por outra parte, acho que você deu um resumo bastante completo do meu argumento, que nas ciências é muito possível falar de progresso, é muito possível falar de obsolescência de ideias, de novas práticas que substituem, que tomam o lugar de ideias anteriores. Agora, nas humanidades isso não ocorre, simplesmente não ocorre. Inclusive, quando falamos de escritores, e lamento ter usado tantos exemplos da literatura, eu também poderia falar de música, e falei de música, por exemplo, que Beethoven de forma nenhuma substituiu o Mozart, ou que John Cage possa de alguma forma substituir o Brahms. Ninguém fala disso. Toda música é viável, toda interessante, alguma música é melhor, etc. Mas uma prova disso, nas humanidades, quase sempre falamos em tempo presente. Não falamos que Platão falou, mas quase sempre falamos Platão diz, Aristóteles diz, Cervantes diz. Falamos dessas pessoas como se fossem realmente colegas nossos, contemporâneos. Então, é outra forma de ver as coisas. Última coisa. Nas humanidades, estamos muito preocupados pela verdade, mas a verdade é uma coisa que sempre começa outra conversa. E aqui eu vou citar outra vez a Borges. Isso é uma cita de Borges pessoal, porque eu tive vários encontros com Borges, estive com ele 3 vezes. E eu, nesse momento, tinha 23, 24 anos, e como todo jovem, eu sabia tudo. Então, eu perguntei, eu mencionei a ideia da verdade. E o Borges me respondeu uma coisa muito curiosa. Ele falou, Nicolas, a verdade seria muito chata, seria muito aborrido, o que falou em espanhol. Eu fiquei assustado, o que é isso? Como que a verdade é uma coisa chata? E ele falou o seguinte, uma vez que a gente souber a verdade, do que vão falar? Do que vão falar? Isso é verdade. As humanidades são uma continuação de uma conversa velha. E essa conversa nunca deveria terminar. Agora, esse conto de Borges, obviamente, que eu mencionei, A Busca de Averroes. Agora, o conto é um conto de um fracasso. E no final, Borges também fala do seu fracasso pessoal e, de alguma forma, inclui o leitor como um dos fracassados. Mas eu diria que realmente esse conto não é pessimista. Esse conto é um convite para continuar a falar. É um convite para ser modestamente, intelectualmente modesto e reconhecer
que a conversa é o mais importante para continuar a falar. Então, essas pessoas que acham que vão terminar com uma teoria que termine com tudo, não sei, acho que estão fumando alguma coisa. Bom, daqui a pouco a gente volta com o Teixeira. Vamos passar a palavra para o Marcos agora, para ele entrar na discussão. Professor, muito obrigado, excelente, gostei muito dos comentários, inclusive. Queria comentar algo rápido de uma das minhas especialidades, os algoritmos. E essa questão muito bem colocada de que nas humanidades se interpreta o que passou, o passado. E fazendo um paralelo, existem tipos de algoritmos diferentes. Um muito utilizado, que é o de reconhecimento de padrões, né, normalmente conhecido como redes neurais, mas não só. Ele é um algoritmo que encontra padrões. Existe um livro do William Gibson, com esse título, inclusive, muito bom. Ele encontra padrões em massas de dados. Essa função, que as redes neurais fazem muito bem, muitas vezes melhor do que nós, né, por exemplo, reconhecer escrita. É um reconhecimento de padrões, reconhecer faces de pessoas. O seu iPhone, por exemplo, é tudo feito por um algoritmo. Mas nunca é a mesma interpretação humana, é algo diferente. Mas ela é algo que atua sobre o passado. Ela atua sobre uma base de dados que foi criada no tempo. Então realmente, eu só faço um paralelo porque isso acontece também nos algoritmos, essa visão para o passado. Só aquilo que eu já tenho capturado de dados pode ser processado e encontra seus padrões, com todos os problemas que existem em usar dados do passado, né? Não existem dados do futuro. E existem outros algoritmos também que são mais propositivos. Um deles é o algoritmo genético, que vem direto da biociência, do Darwin, e que propõe soluções diferentes, aleatórias, e escolhe, por uma série de critérios, quais são as melhores. Teoricamente, esse tipo de algoritmo não olha para o passado. Ele projeta possíveis soluções, algo que nós também, como seres humanos, fazemos. Mas o que eu achei interessante foi perceber isso nessa linha, que uma boa parte do que se chama de inteligência artificial, ela olha para o passado, né? Existem algoritmos que misturam as duas coisas. E também colocar que isso nunca vai ser um tipo de interpretação humana sobre alguma coisa. É sempre algo absolutamente amoral, feita por uma sequência de instruções, né? O que não significa que não podem ter resultados muito impressionantes e resultados muito danosos, às vezes, não? Reconhecer diferente uma pessoa, não reconhecer uma pessoa negra, porque a base de treinamento não tem quase fotos de pessoas negras. Tem uma série dessas questões. Eu imagino que seja mais um comentário, mas eu queria só comentar sobre esse paralelo que eu vi dessa visão para o passado numa aplicação teoricamente dura, né? Isso acontece bastante. Bom, obviamente você sabe muito mais desse tema do que eu, mas eu vejo, o primeiro problema, sem dúvida, o algoritmo pode ter dados do passado, mas uma verdadeira aproximação humanística seria o estudo da história do algoritmo, desse processo. E também acho uma história crítica da fé que as pessoas têm no algoritmo. Agora, eu não tenho nenhum problema com o algoritmo, acho fascinante o que estão fazendo, por exemplo, na inteligência artificial. Mas eu tenho medo de duas coisas. A primeira coisa é a ideia que, de alguma forma, o algoritmo pode tomar uma decisão sem intervenção humana. Eu volto a dizer que eu falei antes várias vezes, não existe leitura sem interpretação. Alguém tem que interpretar isso. A segunda coisa que eu diria sobre algoritmo, todos somos vítimas de algoritmos. Agora, eu compro muitas coisas no Amazon,
Amazon.com, como todo mundo. E Amazon.com tem algoritmos que têm o nome de Nicholas Shumway. Então, eles sempre estão recomendando coisas para mim para comprar. E estão, muitas vezes, totalmente enganados. E se não enganados, às vezes, insultantes. Que pensam que eu me interesso por coisas que realmente não me interessam nada. Então, obviamente, essa é uma, quando eu falo da necessidade de continuar a conversa, isso inclui a investigação, a pesquisa dos algoritmos, e como fazer algoritmos e interpretar, etc., etc. De forma nenhuma a gente deveria abandonar isso. Mas, por outro lado, devemos ser, acho, um pouco modestos quanto às possibilidades do que o algoritmo pode fazer. Bom, daqui a pouquinho o Teixeira está assistindo, então eu só queria comentar, o Teixeira deve estar ouvindo sobre a questão que ele falou do físico. Eu me considero um cientista quase... Agora, eu não sei se terminei de... Agora, não, sim. Você quer... Não. Eu estava pensando, mas eu sim respondi que, mesmo que a maioria dos meus exemplos eram literários, obviamente, eu poderia falar, acho que poderia fazer muitos mesmos argumentos utilizando exemplos da música, da pintura, etc. Eu queria dizer que, na realidade, eu sou um cientista duro, e ao mesmo tempo com um pé na humanidade, nas humanidades também. No almoço você falou de uma contaminação humanística. Da contaminação pelas humanidades. E essa questão da física, essa arrogância que a física tem, ou que eu até que é denominado fisicalismo, né, por Ernest Mayr, por exemplo, e de achar que eu por muito tempo eu segui Karl Popper achando que realmente as teorias científicas são destruídas por novas teorias científicas. Mas quando você olha com cuidado, você vê que isso não é verdade. As teorias científicas não são destruídas. Newton não foi destruído por Einstein. Ele foi ampliado. Ele foi melhorado, vamos dizer. Né? Ainda que a visão newtoniana não seja uma visão, vamos dizer, da verdade, nós não tampouco podemos dizer que a visão einsteiniana é a verdade. Pode ser que existam outras verdades. Então, as ciências caminham por ampliações. E quando a gente entra em biologia, tem a ciência histórica, a parte histórica, né, que é muito parecida com a abordagem das humanidades. Então, nesse sentido, será que nas humanidades não ocorre a mesma coisa, não ocorrem avanços sobre avanços prévios? Se você pegar na política, por exemplo, né, ela foi sendo... os novos métodos de política foram sendo conquistados através de revoluções, através de novos pensamentos que foram inseminados na sociedade, de Revolução Francesa, a democracia americana, que mudaram completamente a forma de pensar e que funcionam sim como paradigmas do ponto de vista das humanidades e que vão avançando e vão melhorando gradativamente em alguns sentidos e talvez piorando em outros sentidos. O senhor vê se isso... Porque aí, se nós fizermos essa análise, a gente não distingue tanto a questão das ciências duras e das ciências humanas. Elas seriam mais ou menos a mesma coisa, vestidas de roupas diferentes. Bom, em primeiro lugar, agora, obviamente, você é cientista, sabe muito mais do tema do que eu, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. No seu departamento acadêmico, aqui na universidade, existe um curso sobre História da Biologia? Existe. Nós temos professores que trabalham com a parte de filosofia e história. Nós temos uma professora especialista em história da biologia. Isso é extremamente importante para que a gente entenda essa evolução. Bom, isso me impressiona muito, porque eu garantizo que isso não existe na minha universidade. Na minha universidade, se um aluno quer estudar História da Ciência, não pode fazer no departamento de Ciência.
Então, eu felicito vocês se vocês têm essa consciência do passado e da disciplina. E ainda mais se vocês requerem que os alunos tomem curso, façam cursos sobre esse tema. Acho muito louvável. Isso não é comumente o que se faz. Agora, a questão política, acho que tem duas coisas lá que a gente deveria analisar. Relacionadas, obviamente, mas não exatamente as mesmas coisas. A primeira é o pensamento político, a filosofia política. E lá a gente pode falar, por exemplo, bom, obviamente, a República de Platão, que é um ponto de partida para quase todas as questões, como falou o Heidegger. Né? E ele termina defendendo, basicamente, uma ditadura da elite. Mas ele também foi um ponto de partida muito importante. Ora, então, o pensamento político tem várias etapas, etc., etc. Agora, e o pensamento político, o pensamento, não estou falando da prática política, estou falando do pensamento político, acho que basicamente como as humanidades agora, tem ideias que sempre estamos revolvendo, sempre estamos comentando, e não sei se dá para falar de melhoras. Agora, no campo prático da política, obviamente lá tem outras questões. E para lá agora, um grupo que eu admiro muito, que não sei se está muito, que tem muita fama aqui, que são os utilitários ingleses. E basicamente, para eles, o governo existe para produzir a maior felicidade para a maior quantidade de pessoas. Estou falando de Bentham, basicamente, mais relevante para Mill. Agora, esse é um assunto que uno poderia dizer que a prática política sim tem melhorado a vida de muitas pessoas e que os governos deveriam fomentar essa ideia da felicidade da maioria das pessoas. E que governo pode fazer isso? Então, lá eu diria que no campo material, campo econômico, no campo da inclusão de muitas pessoas, a inclusão das pessoas, a possibilidade de compartilhar a riqueza de uma sociedade, que tem momentos de progresso. E são momentos que a gente deveria estudar e melhorar. Mas acho que temos que fazer essa distinção realmente para responder a sua pergunta. Agora, para responder de uma forma muito simples, no pensamento político, estamos num campo das humanidades. Na prática política, é outra coisa. É transdisciplinar, é outra aplicação. Mas no campo, e tem muito a ver com a aplicação. Mas no campo da ciência também, Nicolas, você tem a tecnologia, e a tecnologia a tecnologia que você inventa para produzir energia, você também pode criar uma bomba atômica. Sim. Ou você pode criar armas químicas ou armas biológicas. Então ele pode ir, quando a gente fala em melhora, você tem razão. Não é exatamente melhora ou progresso, ainda que o que alguns autores escrevem é que as desigualdades do mundo nunca foram tão baixas, né? Elas diminuíram drasticamente por causa das ciências e das humanidades, porque se não fossem as teorias. Bom, a questão ética. Eu diria que eu poderia dizer que a ética começa, mitologicamente falando, quando Deus pergunta a Caim onde está o seu irmão. E ele responde, eu sou o guardador, o guardião do meu irmão. Bom, a resposta ética é sim. E realmente a ética é uma coisa que existe somente em comunidade. O Teixeira voltou para a segunda pergunta? Não. Tá bom. Ele está tranquilo. A pergunta dele foi interessante. Marcos, você tem mais alguma?
Na verdade, eu tenho vários, mas algo que também achei fantástico. É a ideia. Eu espero que a gente saia com perguntas e não com respostas. Agora, se eu dou uma aula, por exemplo, sobre história latino-americana, e depois o aluno fala, eu agora sei tudo o que tem que saber, então eu fracassei. Algo está errado. Eu quero que o aluno saia mais confundido do que antes. Justamente sobre o discurso do Putin, que na verdade é algo que já se repetiu tantas vezes com outros líderes, né? Uma construção, evita-se usar o nome, mas é uma construção de uma grande mentira, às vezes apoiada em pequenas verdades, né? E isso é cada vez mais comum e triste. E acho que as tecnologias têm sim sua parcela de culpa, não é um uso não ético dessas tecnologias, mas é um jeito de criar uma realidade virtual. Eu falo de realidade virtual, venho dos videogames, onde se cria um ambiente 3D que tem suas regras e que funciona naquele ambiente. Mas isso cada vez mais ganha um sentido diferente para mim, né? De criar um discurso, uma narrativa, é o termo do momento, falsa, apoiada em algumas coisas que podem ser verificáveis. É um perigo, perigosíssimo isso, não? Sinceramente, isso, para mim, não fala muito das tecnologias, né? Isso é mais fácil fazer hoje, porque existe uma facilidade de comunicação, uma facilidade, inclusive, de criar imagens falsas, né? Não existia isso há um tempo atrás, até mesmo por esses algoritmos dos quais conversamos rapidamente. Posso fazer o Obama falando algo que ele nunca falou. É um exemplo clássico do deepfake. Mas esse é um problema que, embora a tecnologia permita isso, o uso que não é ético desse tipo de ferramenta diz muito mais, na minha opinião, sobre os seres humanos que não têm essa ética do que sobre a ferramenta em si. Queria saber um pouquinho se o senhor tem algo a comentar sobre isso. Bom, eu estava pensando na questão da tecnologia e arte. E lá tem... Agora, eu falei muito do pensamento, da literatura, etc., etc., que realmente não dependia tanto de avanços tecnológicos. Mas no mundo das artes visuais e da música, por exemplo, tem exemplos muito interessantes. Agora, todo mundo fala, por exemplo, que Beethoven fez música para um instrumento que não existia. E, na verdade, ele quase destruía os pianos da sua época. E todo mundo falava que ele estava esperando o piano moderno. Agora, o piano moderno, que a gente conhece agora, é basicamente uma criação dos anos 1850, 60 por lá. E o grande avanço lá era a capacidade de criar uma harpa de metal. E isso permitia, então, que as cordas fossem mais fortes, o volume muito maior, etc., etc. Mas o curioso é que essa invenção do piano moderno, nesse momento não tinha artista. Até certo ponto, o instrumento foi inventado antes do artista. Então, foi necessário que chegasse um Chopin, um Liszt, para nos ensinar o que esse novo instrumento podia fazer. E acho que o caso interessante é que a tecnologia estava mais avançada da arte mesmo. Agora, eu vejo agora esses instrumentos eletrônicos que a gente está usando. Eu não sei quanta gente se dá conta disso, mas a música de fundo que a gente escuta nos filmes, muitas vezes uma música eletrônica. E então o cara que está atrás disso tem um teclado, vários computadores e não sei quanta coisa mais. Ele grava uma coisa, depois ele impõe outra coisa acima disso, etc., etc., e constrói uma música. Agora, essa música tenta repetir o som de uma orquestra. E se você não escuta bem, poderia pensar que está escutando uma seção de cordas, uma seção de cobres, etc., etc., mas na verdade tudo é eletrônico.
Então, a minha pergunta, se esse instrumento eletrônico a gente está usando assim para imitar velhos instrumentos, não está esperando um Liszt para nos ensinar o que esse instrumento pode fazer. Agora, o mesmo acontece muito nos performing arts, o teatro, etc., etc. Com novas tecnologias, agora eu acabo de ver uma flauta mágica com uma cenografia fabulosa, moderna, etc., etc. Tudo isso está permitido. Então, a tecnologia sim tem influência, muita influência sobre o que a arte pode fazer. Mas, voltando à flauta mágica, é a mesma ópera, música, mas a apresentação totalmente moderna, com imagens computarizadas, etc. Então, sim, a tecnologia sim pode influir. Mas eu estou esperando o Liszt eletrônico. Agora, vamos fazer mais uma pergunta do Teixeira Coelho. Depois faz uma última pergunta e a gente encerra. Teixeira. Nicolas, muito boa sua lembrança sobre a necessidade de ter de surgir um Liszt para Ok. Primeiro, Nicolas, é muito pertinente a sua observação sobre a chegada de um Liszt para nos ensinar como utilizar o piano forte. Isto é algo que realmente anima um pouco o coração. Mas eu quero voltar um pouquinho a uma questão anterior, Nicolas, sobre a leitura e a interpretação, que eu continuo a considerar uma questão central do pensamento contemporâneo. Veja, no século XIX, Marx teve a pretensão de fazer um rompimento entre a interpretação que ele chamava de má interpretação e a ciência. Nós já vimos o desastre que isso deu. No século XX, nós vimos os neomarxistas e os psicanalistas tentando fazer a mesma coisa. Como passar da interpretação para algo que fosse além da interpretação. E nesse caso, Nicolas, como é que você situa o caso da Susan Sontag e o livro dela Contra a Interpretação? Muita parte da ciência contemporânea se coloca contra a interpretação, alegando que o fato está aqui, nas mãos, embora quando a gente vá ver os fatos de perto, a gente percebe que há um resíduo de interpretação naquilo que eles estão apontando como o melhor. Em resumo, uma interpretação sempre haverá, Nicolas, eu quero insistir nesse ponto, uma interpretação sempre haverá, mesmo que seja na forma de um resto de interpretação, seja na ciência dura, seja nas humanidades. Obrigado, Teixeira. Então, passo a palavra, já te agradeço. Obrigado, Teixeira. Agora, em primeiro lugar, agora eu vou falar uma coisa muito simples aqui, e talvez simplista, não sei se essa palavra existe em português, mas um dos problemas que eu tenho, por exemplo, com o marxismo, é que realmente muitos marxistas começam com as conclusões. Você sabe de antemão o que eles vão falar. Você sabe de antemão quais vão ser as conclusões. Eu falaria o mesmo dos pós-modernistas, os descontrollistas, os derridianos. Agora, quando eu estava em Yale, eu tive que ler não sei quantas teses doutorais baseadas em Derrida, por exemplo.
Agora, muito interessante no começo, mas no final eu sabia onde eles iam chegar antes da conclusão. E não importava demais o corpo de estudo, o que importava eram as conclusões. Então, eu diria que qualquer sistema que começa com as conclusões é um erro, é um sistema errado. Eu insisto muito nessa ideia do Borges, da importância de uma conversa aberta, uma conversa que não tem conclusão. Inclusive, agora faz muito tempo que li o livro da Sontag, mas acho que o problema da interpretação não é a interpretação. O problema é a interpretação dogmática, que as pessoas que acham que têm a interpretação decisiva. Isso realmente, para mim, é um peligro, e para mim isso significa morte mental. Obrigado. Marcos, você quer dar uma palavra antes da gente encerrar? Não? Eu vou fazer uma pergunta, mas aí é uma pergunta que eu acho que está bem dentro da sua área. Então aí eu peço para você que não... Senão eu queria ouvir uma palestra sua, uma outra, trazê-lo aqui para dar uma palestra sua de novo. Você estudou a América Latina, você estudou a Argentina especificamente, escreveu livros sobre isso, e você é nascido nos Estados Unidos, então você tem vou usar a palavra que você gostou, uma contaminação da cultura latino-americana na sua cultura anglicana. Realmente é enriquecimento. Não, é contaminação em português, né? E essa contaminação cruzada causa, obviamente, um enriquecimento muito grande e te propicia uma visão de futuro. Então, agora considerando o teu conhecimento sobre América Latina, Estados Unidos, e essa questão do futuro e das humanidades computacionais, como é que você analisa essas culturas que estão aqui nas Américas, né? Como é que você enxerga um futuro, tomando por conta a questão de que a verdade não existe? Eu concordo com você sobre o Borges, mas assim, como você vê esse futuro? Eu não digo que não exista, acho que seria uma tragédia encontrá-la. Então não vamos encontrá-la, mas aí um comentário seu, não sei se eu me fiz claro na pergunta, né? Você trazer esses seus conhecimentos dentro do tema do nosso grupo, que é o tema das humanidades computacionais, considerando as culturas latino-americanas, se é que dá para a gente... Existem vários tons de cores e cinzas também, né? O Brasil seria a nossa preferência aqui, porque a nossa plateia é mais brasileira, e a cultura americana ou a saxônica, se você quiser. Bom, primeiro, um pouco sobre a minha formação. Agora, eu fui criado em um vilarejo em Arizona, um povoarinho de 1.500 pessoas, muito pequeno. Agora, o paradoxo de uma pequena cidade, um pequeno povo como esse, é que eu conhecia muito bem a 1.500 pessoas. Todas as histórias, todas as fofocas, todos os escândalos eu conhecia. E, paradoxalmente, numa cidade, ninguém conhece 1.500 pessoas dessa forma. Então, o povoarinho realmente tem vantagens. Agora, mas depois eu comecei a estudar música. O meu primeiro título é música. E eu toco piano, antes cantava, agora tenho a voz um pouco envelhecida, não canto tão bem como antes. Mas aí eu tenho uma vida musical muito rica, tanto como músico que apresenta, como músico que escuta. Depois eu comecei a estudar linguística. Adorei a linguística, mas eu tinha 2 professores lá em UCLA. Um deles era um professor e um linguista estruturalista da velha escola, muito bom ele. E outro era um novo converso chomskiano, uma nova escola. Agora, a briga entre eles era tal que eu decidi estudar outra coisa. Então, de lá passei para estudar literatura latino-americana, que é um campo muito rico, mas, na verdade, eu terminei, acho, mais na história intelectual do que na literatura propriamente.
Então, por um lado, eu poderia dizer que isso tem sido uma formação muito rica, também poderia dizer que é uma formação muito indecisa, que sempre brincava de ideia a ideia. Agora, a questão sobre a América Latina e os Estados Unidos. Em primeiro lugar, eu, como estava falando com o Marcos ontem, para mim a América Latina não existe, mas é muito importante. E eu digo isso que não existe porque uma frase que começa com Brasil, México, Honduras e Chile, como o mesmo sujeito, e é uma frase enganada, uma frase que vai levar a uma conclusão enganada. Porque realmente são países muito diferentes, têm histórias diferentes, etnias diferentes, etc, etc. Então, realmente acho que a gente tem que levar em conta as diferenças nacionais. Agora, muitas pessoas não querem falar de nações, mas o que acontece, o brasileiro continua falando dele como brasileiro, do país, como a história do país. Então, essas nacionalidades, mesmo que sejam míticos, artificiais, são importantes, a gente tem que levar em conta. Agora, o que acontece agora com a internet é que essas fronteiras deixam de existir, deixam de ter a importância que tinha antes, ao mesmo tempo que estamos vendo um ressurgimento de um pensamento nacionalista em vários países. Então, eu vejo que nesse momento estamos em dois caminhos diferentes. Um caminho internacional, globalizado, etc, etc. Outro caminho onde os velhos nacionalismos populistas, religiosos, militaristas também estão surgindo. E temos que estar atentos, como estudantes, não só da história, mas também do nosso momento na história. Vivemos um momento contraditório, então, em termos de ideias, né? Você gostaria de deixar umas palavras finais para a gente terminar? Só agradecer outra vez essa oportunidade. Um prazer. E também e agradecer também à USP. Agora, eu fui professor visitante na USP várias vezes. Então, eu devo muito a esta instituição. Bom, o Instituto de Estudos Avançados e o nosso grupo, né, Marcos? Sim, agradece. Agradecem muitíssimo a sua vinda para esse colóquio. Seria bom tê-lo em todas as reuniões, eu acho que seria bastante produtivo, né, se a gente pudesse contar com o Nicolas das reuniões. Bom, se você quiser pagar a passagem de avião, eu estou. Ou se você vem para cá e fica aqui com a gente um tempo maior também. Então, muitíssimo obrigado, uma discussão muito rica, muito interessante. Obrigado ao Teixeira. Força aí, Teixeira, para você. A gente está esperando você aqui de volta o mais rápido possível. Uma pena você não ter estado aqui hoje, mas eu acho que nós conseguimos cumprir a missão. Nós conseguimos cumprir a missão de o Teixeira Coelho aqui. Para mim, se der tempo, informe aos colegas que Nicolas é pianista, tem um piano de cauda em casa e toca. Ele falou aqui, eu acho que quando ele mandou a mensagem, estava falando, você já falou que é músico, né, que é de formação inicialmente. Então, os nossos agradecimentos a todos. Tivemos cerca de 30 pessoas, certo? Participando aqui, mas o IAA, essa gravação vai ficar e a gente isso só aumenta o número de pessoas que vai visualizar e vai apreciar a nossa discussão. É possível que surjam até contatos a você diretamente. Bom, seria um prazer. Muito obrigado, então, encerramos aqui.